gente resolve, então, pedir ajuda a Deus. E eu tenho aprendido que, se eu fizer isso com sinceridade, aqui diz que tem uma promessa para mim, que Deus está próximo de mim. É nisso aqui que eu me aproprio. Então, vou pensar um pouco nesse tema aqui. Deus está perto dos que clamam por Ele. Amém? Pensar um pouquinho sobre isso aqui. Deus está perto dos que clamam por Ele. Então, isso significa dizer o quê? Que Deus não é um Deus distante. As pessoas às vezes pensam, estou falando das pessoas, estou falando mesmo dos cristãos. Eles pensam que Deus está distante e alheio às suas dificuldades, às tribulações pelas quais essa pessoa está passando, mas aqui o salmista está falando que Deus está acessível. Não é isso que está falando, versículo 18, do Salmo 145? Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, de todos aqueles que invocam em verdade. Então, para aqueles que chamam por Deus, com sinceridade, o salmista está falando que Deus está acessível. Olha só. Então, ele não está distante. Ele está distante para aqueles que invocam, para aqueles que chamam, mas não há verdade nesse chamamento. Então, ele está distante mesmo. Mas se você estiver fazendo isso com toda a sinceridade do seu coração, Deus está acessível a você. Ele está próximo de você. Então, o que o salmista está falando é que essa proximidade, é isso que eu preciso entender, que Deus é espírito. Deus não é carne, não é um ser humano, Ele é um corpo espiritual. Então, essa proximidade, ela não é física, não é como eu abraçar o Renan, não é como eu abraçar o Ângel, não é física. Eu tenho que acreditar que essa proximidade, ela é construída, ela é relacional, é a construção de um relacionamento e ela é espiritual. Olha só. Então, eu tenho que construir isso pela fé. Amém? Alguém está vendo Deus aqui? Não. Mas Ele está aqui? Ele está aqui. Essa é a relação. Eu não vejo Deus. Eu posso até não sentir Deus, dependendo do meu estado emocional. Mas eu preciso acreditar que Ele está comigo. Eu preciso acreditar nisso. Ele está comigo. Então, eu vou construindo esse relacionamento, que é um relacionamento espiritual. Ele é espiritual. As pessoas que se dirigem a Deus com o coração de total dependência, vão experimentar a sua presença e vão experimentar também o seu cuidado. Essa é a mensagem do Salmo 145, versículo 18. Quem é que não quer experimentar a presença de Deus? Quem é que não quer experimentar os cuidados de Deus? Todos nós queremos, não é verdade? Então, Jeremias, nós já conhecemos, pode colocar ali se quiser. Esse Salmo 145, versículo 18, ele está correlacionado com Jeremias, capítulo 33 e versículo 3, quando Deus fala assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Agora, você pergunta, mas como é que eu vou clamar a Deus se eu já venho clamando há tanto tempo e eu não vejo Deus me respondendo, eu não vejo Deus me anunciando coisas grandes, firmes que eu não sei? Já faz tanto tempo que eu venho fazendo isso, mas é que o Salmo 145, 18 diz que Deus está perto de todos aqueles que invocam, mas que invocam em verdade.
verdade. Essa promessa aqui, clama a mim e responder-te-ei, e vou anunciar, ou seja, vou revelar para você coisas maravilhosas, são coisas grandes. Está muito relacionado ao seu coração. Compreende isso, pessoal? Ao seu coração. A sinceridade. Coração que é a alma, é o homem interior, não é o homem exterior, é o interior, a sua alma, o seu espírito. Esses princípios a gente precisa se apropriar, porque não é na carne, estou falando, não é na matéria, é no espírito. É no espírito, sabe? Então Deus revela, ou seja, Deus compartilha coisas do coração de Deus para o seu coração, sabe? Eu não coloquei aqui, eu não sei se vai dar tempo eu falar tudo isso aqui, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, no ano de 604, por aí, antes de Cristo, Nabucodonosor, ele invadiu o reino de Judá e levou a classe mais nobre, a classe mais intelectual para a Babilônia. E entre eles estava Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, nessa faixa de 17, 18 anos. E eles foram levados para a Babilônia, esses jovens da linhagem nobre. E ali eles passaram por vários meses, mais de ano, estudando para serem sábios, fazerem parte de um grupo seleto de conselheiros de Nabucodonosor. Está no capítulo 2 de Daniel. E o rei teve um sonho. Ele teve um sonho. Capítulo 2 de Daniel. Não vou ler não, tá? Só para me contextualizar com esse contexto de intimidade, de você buscar Deus de coração, para Deus poder revelar e anunciar coisas grandes que as pessoas não sabem. O rei teve um sonho e mandou chamar os sábios. E falou: eu tive um sonho e eu quero que vocês me revelem esse sonho. Aí os sábios falaram: ok, você nos conta o sonho e a gente vai interpretar o sonho para você. Falou: não, de jeito nenhum. Para mim saber se a interpretação de vocês está correta, eu quero que vocês me interpretem o sonho sem que eu precise contar o sonho. E eles falaram: não, é impossível. Só os deuses dos deuses, no politeísmo da Babilônia, eles entendiam que existiam hierarquias de deuses superiores que poderia trazer essa informação. Então, Nabucodonosor falou: então vocês não estão com nada. Eu vou mandar matar todos vocês. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também fazia parte desse grupo seleto. É como se esse número grande de sábios corressem, é uma suposição minha, chegasse para Daniel e falasse assim: ó, você tem um Deus. Então, eu sugiro que você converse com o seu Deus para ver se ele revela o sonho, porque se ele não revelar, todos nós vamos morrer, inclusive você. Aí Daniel foi orar, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, e ele falou para Deus que ele precisava muito que Deus cumprisse essa palavra, ou essa promessa de Jeremias 33, 3. Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ninguém sabia. E o texto diz que Daniel jejuou com seus amigos e Deus trouxe a revelação. Então Daniel, ele procurou o assessor de Nabucodonosor e falou: me leva à presença do rei, porque eu já tenho a revelação do sonho. E então ele foi e falou: o sonho é uma estátua
onde a cabeça é ouro, onde o tórax é prata, onde essa parte do quadril é bronze, as pernas são de ferro, e os pés, metade ferro e metade barro. Bateu certinho. Está aqui, ó, a revelação. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Agora Deus fez saber. Isso aqui é intimidade. Isso aqui é relacionamento com Deus. Se Deus fez isso com Daniel, Deus não pode fazer isso comigo e não pode fazer isso com você? Não pode? Coisas que a gente precisa de resposta e a gente olha e a gente não consegue ver absolutamente nada, mas Deus vê. Então, isso é muito importante. Você desejar construir um relacionamento sincero com Deus. Eu não estou falando de perfeição. Amém? Ninguém é perfeito. Abaixo de Deus, ninguém é perfeito. Nem eu sou, nem você é, nós não somos. Mas o que Deus quer é apenas um coração sincero. Entendeu, pessoal? Um coração o quê? Sincero. Mateus 7,7 está correlacionado com Salmos 145, versículo 18. É a mesma correlação. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Como é que você vai fazer isso? Com um coração enganoso ou com um coração sincero? Aí está o mistério. Esse é o segredo. Para você pedir e receber, para você buscar e encontrar, para você bater e a porta se abrir, qual é a condição? Um coração sincero. Acontece. Deus responde. Amém, queridos? Então, como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Baseado no que a gente está vendo nesses versículos, a gente precisa ter uma vida de oração constante. Relacionamento com Deus, sabe, é uma vida de oração constante. Mas eu não tenho tempo para orar. Mas espera aí, querido, você não precisa entrar no seu quarto para orar. Você não precisa vir à igreja para orar. Não. Você pode orar em todo o tempo. Não pode? Pode. Você está dirigindo, né? Você pode conversar com Deus. O que é orar? É conversar com Deus. Como se você estivesse conversando com uma pessoa. Você está com um problema? Conversa com Deus, como se você estivesse conversando comigo. Olha, pastor, deixa eu compartilhar uma necessidade. E você vai abrir a sua boca e você vai compartilhar a sua necessidade comigo. Não é assim? Não é? Com Deus é a mesma coisa. Aqui diz que ele é acessível. Não foi isso que a gente leu? Que ele está próximo? Pronto. Senhor, deixa eu compartilhar uma coisa com o Senhor. Eu tenho uma necessidade e eu preciso que Jeremias 33:3 cumpra-se na minha vida. Eu quero que o Senhor me revele, Senhor, coisas que eu preciso compreender. E aí você vai contar para Deus o que é que está passando. Se houver sinceridade no seu coração, continue conversando com Deus sobre o assunto, que a qualquer momento Deus vai responder para você. Amém, queridos? A qualquer momento. Então, como é que a gente pode fazer isso? Buscando a Deus com um coração sincero. É só isso, irmãos. Busca a Deus com sinceridade do seu coração. Você está com raiva de alguma coisa? Eu não vou orar. Não vou orar porque eu estou com raiva. Esse é o momento de você conversar com Deus. E como é que você vai conversar com Deus? Com o coração raivoso por alguma coisa. Como é que você vai fazer? Como é que você vai se colocar diante de Deus? Não é falando a verdade? Não é falando a verdade? Senhor, eu estou me dirigindo ao Senhor em nome de Jesus para alcançar misericórdia aos teus olhos.
Senhor, já começo falando que eu estou com raiva. Você tem coragem de falar isso? Não vou falar porque é pecado. Aqui diz que você tem que fazer com sinceridade de coração. Você não está com raiva? É uma hipótese, tá? Você não está com raiva de alguma coisa? Adianta você chegar, Senhor, eu estou tão feliz. Isso é verdade ou isso é hipocrisia? Deus vai ouvir isso? Não vai, irmãos. Senhor, eu estou com raiva. A minha vontade é fazer 2 pontos. Isso. Isso é a minha vontade. Você não está sendo sincero? Não está? Essa é a minha vontade. Mas eu sei que eu não posso fazer. Mas eu estou com vontade, sim. Por isso, eu quero colocar essa situação nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor trate dessa situação. Mas eu preciso agora, nesse momento, eu preciso que o Senhor me acalme. Acalma o meu coração. Porque eu sou cristão. E sirvo a um Deus que é o príncipe da paz. E o Senhor prometeu dar a sua paz, não como o mundo a dar. Então me dá a tua paz. O que é que você acha que vai acontecer? Deus vai te quebrantar. O Espírito Santo de Deus vai consolar você. O seu coração que estava uma pedra, amolece e fica um coração de carne. E daqui a pouco toda aquela raiva sai em lágrimas. E você termina ali adorando a Deus e liberando perdão a quem quer que seja. É assim, queridos, que funciona. Isso é a sinceridade. Ah, pastor. Amém. Glória a Deus. O Senhor está falando isso porque não é você. Eu já fiz isso, queridos. Eu já fiz. Sabe? Eu já fiz isso. Se eu pudesse ter passado por cima daquela pessoa com o meu carro, eu teria passado. De verdade. Porque o que essa pessoa fez comigo foi tão ofensivo que eu não quero nem relatar. Me deu vontade de alinhar meu carro e passar por cima daquela pessoa. Era um homem. Sabe? Eu estava vindo para a igreja. Eu estava vindo dar aula aqui. Era uma quarta-feira, chuvosa. Isso me fez tanto mal que eu fiquei mais ou menos 4 dias adoentado. Aquilo estava me consumindo. E eu fiz isso. Isso que eu compartilhei com vocês, eu fiz isso. Sabe? À noite eu não consegui orar, no dia seguinte não consegui orar, fiquei pensando naquilo, buscando uma forma de encontrar aquela pessoa para devolver. Até que eu fiz o que eu compartilhei com vocês. Compreenderam? Pronto. Exatamente. Sinceridade de coração. Sinceridade de coração. Total dependência de Deus. Hoje, lembro-me apenas do fato, mas já não sou mais consumido por aquela raiva. Já perdoei aquela pessoa. E pedi a Deus que revele o seu amor ao coração daquela pessoa. Quem saiba, né, em algum momento a gente se encontra em um culto, aqui ou acolá. É isso que o Salmo 145, 18 me comunica. Ele está perto, mas daqueles que invocam em verdade. Isso é profundo, queridos. Isso é profundo. Então Deus responde aos que invocam em verdade. Quero falar um pouquinho sobre isso também. Amém? O que é que eu falei com vocês? Eu falei, Deus está perto dos que clamam por Ele. Trouxe uma pequena reflexão sobre isso, que ficou bem claro para todo mundo. Ficou? Pronto. Agora eu quero falar um pouquinho sobre Deus responde aos que invocam em verdade.
Eu só estou pegando o texto e fazendo divisões do próprio versículo. Só isso que eu estou fazendo. Amém? É textual. Você pega o versículo e divide ele em temas. Pronto. É só isso que eu estou fazendo. Então, Deus responde aos que invocam em verdade, está falando que Deus se aproxima. Ele se aproxima, sabe? Se há verdade, o próprio Deus vai se aproximar de você. É isso que o salmista está falando, né? Se há sinceridade, se há retidão, o próprio Espírito Santo de Deus, o próprio Senhor Jesus, ele se revela. Se aproximar significa se revela a você. Então, o que ele está falando aqui é que invocar a Deus não é apenas falar palavras, sabe? Assim, sem querer ser ofensivo, mas sabe, dentro do catolicismo, de onde Deus me tirou, né, por graça e misericórdia, ali tem rezas, né? Ave Maria, crê em Deus Padre, todo Pai, né? Crê em Deus Pai, enfim, isso são apenas palavras. Então, invocar a Deus não é palavras, não é abrir a boca e falar de Deus e chamar Deus quando não há sinceridade nisso, quando não há retidão nisso, Deus não se aproxima, não tem resposta, não tem revelação, não tem cuidado. Então, é buscá-lo com o coração íntegro, irmãos, íntegros. Ou seja, sem hipocrisia. Amém? Sem hipocrisia, direto. Se apresenta a Deus de acordo com o estado emocional em que você se encontra. Amém? Se for para adorar, fala: Deus, eu estou feliz. Tudo me vai bem, apesar das circunstâncias. Então, o meu objetivo hoje é só passar o dia te adorando. Louvado seja Deus, bendito seja o teu nome. Creio que o Senhor é o Deus que criou os céus e a terra. Creio que o Senhor traz à existência as coisas que não existem para que sejam. É o dia todo assim. Mas se é aquele dia que você não está bem e que você quer se esconder de todo mundo, que você não quer falar com ninguém, que você não quer ver ninguém, então fale isso para Deus. Fala para Ele. Seja íntegro com Deus. Sabe? A gente tem medo de abrir o coração para Deus. Parece que a religião nos coloca medo. Deus não é religião. Deus é Pai, Criador dos céus e da terra. Ele te criou e fez a imagem e semelhança dele. Ele ama você. Pode abrir a sua boca e pode falar tudo para Ele com integridade, porque eu também já fiz isso, inclusive dentro de casa. Hoje não quero ver meu filho, não quero ver minha esposa, não quero ver minha filha, não quero ver ninguém, eu não estou bem, e se eu pudesse não falar nada o dia todo, Senhor, eu não falaria, mas as circunstâncias requer. Então eu peço ao Senhor que nesse momento o Senhor possa me renovar, que o Senhor possa mudar esse meu pensamento, no sentido que eu tenho o prazer de conversar com minha esposa, de conversar com meu filho, de ver minha filha. O Senhor pode mudar todo esse quadro, todo esse raio-x da minha alma que não está me fazendo bem. Muda isso, Senhor, porque isso não me faz bem, e o dia vai terminar, Pai, e eu não vou ganhar nada. Então, que eu possa ser simpático com a minha esposa, que eu possa ser simpático com meu filho, com minha filha, que eu possa servi-lo. De mim mesmo eu não consigo, mas se o Senhor me ajudar, e eu quero que o Senhor me ajude, eu consigo. É isso que o Salmo 145, 18 está me ensinando. A sinceridade é essencial para um relacionamento genuíno com Deus. Anotaram? A sinceridade é o quê? Essencial para um relacionamento genuíno, quer dizer sincero, né? Puro com Deus.
É isso que o salmista está falando. Porque quando você vê o salmista Davi falando essas coisas, a gente se esquece que ele mandou matar o esposo de Batseba, mandou assassinar, sabe? Olha só, que maldade. Aí você vai lendo a história do rei Davi. Aí ele fala: enquanto eu me calei, os meus ossos secaram. Ele não estava mais desenvolvendo um relacionamento com Deus, envergonhado do seu pecado, da família que ele destruiu, sabe? Isolado dos amigos, isolado da família. Mas Deus, como Pai, mandou o profeta, deu o endereço. Davi está nesse endereço aqui. Vá lá e mande ele revelar para você tudo o que ele fez acerca desse assunto. E lá foi o profeta. E ali Davi confessou, sem lança-culpa em Batseba. Ele assumiu para ele mesmo. E ali ele caiu de joelho e falou: Senhor, me perdoe e não tira de mim o teu espírito, porque eu estou assumindo a minha culpabilidade. Isso é a essência para um relacionamento genuíno com Deus. E Deus confirma o seu trono para sempre. Isso faz toda a diferença, não faz? Isso é aprender a construir relacionamento com Deus. Seja sincero com Deus. Toda hipocrisia você repreenda, porque Deus não se aproxima de um coração mentiroso e hipócrita. Deus não se aproxima. Agora, um coração sincero, seja lá como você se encontrar, seja sincero que você aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Amém, queridos? O que eu mais posso colocar aqui? João 4, 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Tudo isso aqui está relacionado com o Salmo 145, versículo 18. Está vendo? Jesus falando com a mulher samaritana, falando para ela: Deus é Espírito. É uma coisa muito importante. Estou aqui parafraseando. Se você quer adorar a Deus, você deve fazer isso em espírito e em verdade. Amém? Aí você vai lendo: quantos maridos você tem? Ela não mentiu. Meia dúzia. Está certo. Está vendo aqui a sinceridade da mulher? Está certo. Ok. E no final aquela mulher estava prostrada adorando a Jesus. Sabe? A vida dela mudou. Ela precisava falar. Ela precisava compartilhar tudo aquilo. E Jesus sentou e ouviu, deu voz àquela mulher. Ela pôde contar tudo. Sabe, falar também é terapêutico. Falar, comunicar, alguém que queira ouvir, né, você colocar para fora coisas que te machucam, coisas que te envergonham. E às vezes a gente procura e não confia, mas em Deus você pode confiar. Ele ouve e respeita os teus sentimentos. É isso que João 24 está falando. Então Jesus está falando: quando você for conversar com Deus, que haja a essência, que haja integridade, porque Ele vai ouvir e Ele vai te dar um norte, uma direção, para que você possa ser bem sucedida. Amém? Isaías 29, 13. Deus repreende aqueles que honram com os lábios. Deus repreende aqueles que honram com os lábios, aqueles que mentem para Deus. Sabe, finge uma falsa adoração. Ele repreende, ele corrige, mas tem o coração longe dele. Está falando, essas pessoas têm o coração longe de Deus. Ou seja, olha só, a divisão do Salmo 145, 18. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, vírgula. São essas pessoas aqui, ó.
Deus repreende os que honram com os lábios e tem o coração longe dele. Mas na Bíblia fala, completa. Repetindo, Deus está perto de todos aqueles que o invocam. Perto de todos aqueles que invocam em verdade. Aqui está o divisor. Compreenderam? Porque muitos invocam de lábios. Mas fala, ele só está perto, ele só se aproxima daqueles que o chama de verdade, com integridade e com retidão. É para essas pessoas que Deus se aproxima. Então a gente precisa fazer uma avaliação. Você precisa fazer uma avaliação. Eu também preciso fazer uma avaliação. Se estamos buscando a Deus apenas por interesse, olhe só. Estão visualizando o mistério? Aqueles que só buscam a Deus por interesse, ao invés de buscar a Deus com o coração sincero, quem é que vai ter de Deus respostas dentro de um culto? Aqueles que vêm buscar por interesse ou aqueles que vêm buscar com o coração sincero? Isso é um culto. Seja aqui, seja ali, seja acolá. Muitos vão buscar Deus apenas por interesse. Mas também muitos vão buscar com o coração sincero. Muitos falam, eu preciso ir à igreja porque eu preciso ouvir uma palavra de Deus, eu preciso um tempo para orar, porque aqui na igreja você não vai cozinhar, você não vai lavar, você não vai varrer a casa, você não vai cuidar do seu esposo, não vai cuidar da sua família, né? Ninguém vai estar ligando para você, passando o WhatsApp, não. Esse momento é o momento que você tem, mesmo sentado, você está ali, falando com Deus em espírito, colocando para Deus a sua verdade. Amém? Isso me comunica muito, queridos. Então, muitas vezes as pessoas estão buscando a Deus por hábitos. Muitas vezes as pessoas estão buscando a Deus por costume. E o costume, ele acaba virando hábito. O hábito é aquilo que você adquire por repetição. Vira um costume, né? Quando deveria buscar dentro dessa palavra, né? Buscar de verdade mesmo. Não por costume, não por hábito. Eu vou à igreja lá, tenho que ir. Né? Tem que ir. Eu tenho que ir, então eu vou. Né? Será que vale a pena? Às vezes os pastores querem que venham, mesmo assim. Mas é um culto que para Deus não foi recebido. Sabe? Acho que é melhor você, durante o dia, Senhor, está difícil. Estou cansado, eu estou exausto, mas me ajuda, porque eu preciso estar lá. Eu quero estar lá. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Mas se o Senhor colocar suas mãos sobre mim e me prosperar, e me animar e me encorajar, Senhor, eu vou estar lá. E Deus, eu vou te honrar, porque você está sendo sincero. Então você conte que você vai estar lá no culto, e você vem. Amém, queridos? E, por último, a proximidade de Deus traz segurança e resposta. Esse é o finalzinho da ministração, tá bom? A proximidade de Deus traz segurança e resposta. Então, veja só a bênção disso aqui. Quando Deus está próximo de você, próximo de mim, sabe, quando Deus se aproxima, o que acontece? Ele traz respostas, sabe? Ele traz sustento. Olha que coisa interessante. Olha que bênção. Quando Deus está próximo de uma pessoa. Quando Deus está acessível a uma pessoa, Ele age. Sabe, as coisas acontecem ao favor dessa pessoa. Olha que bênção, né? Sabe, eles sustentam as pessoas que invocam em verdade. Olha que bênção, irmãos. Sabe, mesmo que aquilo que você está precisando emergencialmente não aconteça, mas ele te traz confiança, Ele te enche de confiança, Ele te enche de esperança, Ele te enche de gozo, apesar dos conflitos, você se alegra, você canta, você bendiz o nome do Senhor, sabe?
E Ele te dá capacidade de superação, porque Ele quer que você aprenda também com as adversidades, com as dificuldades, para você crescer, para você amadurecer. Mas aquilo que você precisa, Ele já tem em mão para, no momento adequado, colocar nas suas mãos. Sabe? Isso é maravilhoso isso. Então, a presença de Deus na vida de um crente, irmãos, traz conforto dentro dessas reflexões. Sabe que esse crente sou eu, é você, somos nós, né? E esse conforto, ele vem em tempos difíceis, sabe? Tempos de tribulação. Deus é resposta em momentos, sabe, de dúvida, quando você está com medo, né? Quando você tem muita dúvida, Deus, Ele tem resposta para isso. Ele ministra força em meio às fraquezas, né? Você já falou para Deus, estou com medo? Ou você tem medo de falar isso para Deus? Alguém aqui tem medo de falar para Deus, Senhor, tem isso, mas eu estou com medo. Alguém tem coragem de fazer isso? Sabe? Dia 28, eu vendi o meu carro. Meu carro era 2018, vendi. E na Covid, eu já estou concluindo já, tá, irmãos? Falta pouquinha coisa para me concluir, para a gente orar. Na Covid, a minha filha teve uma crise. Sabe, quando você não via ninguém na rua, era proibido. E o meu filho falou, pai, eu vou pegar a Vitória, vou botar no carro. Porque com o carro você podia sair, você não podia transitar. Mas dentro do carro tudo fechado, sem problema. Era um domingo. Eu vou dar uma volta com ela. Eu vou até ali Astúrias, eu moro na Enseada. Eu vou até Astúrias, venho pela praia, né? Eu vou até o Tortuga e volto para casa. Nisso a minha esposa também falou, eu vou também com você. Eu digo, filho, muito obrigado, faça isso sim. Ele fez isso. Quando chegou ali na Miguel Stephanie, em frente ao Casa Grande, para quem conhece o Casa Grande, tem uma lombada em frente ao Casa Grande. Tem o Casa Grande para cá e o Taí, que é um restaurante, comida asiática, eu acho, do outro lado. Tem uma lombada ali. E meu filho, ele diminui a velocidade para passar aquela lombada. Veio um carro atrás, a mulher vinha com o celular na mão e entrou debaixo do meu carro e quase que deu PT. Quase que deu PT. Sabe aquela tampa do porta-mala que você bota compras, essas coisas? Ela partiu no meio, rachou a traseira do carro. Quase que deu PT. E ligamos para Porto, fizemos o boletim eletrônico, a Porto falou, leva o carro na oficina que é credenciada para fazer o serviço. O serviço foi feito. Mas quando o serviço foi feito, eles falaram, olha, esse carro vai ter problema quando for vender. Porque o estrago foi muito grande, tá? Ele não deu para fechar direito, então está com solda, está com tudo isso, né? Embora tenha o carpete que fecha, mas no laudo, na perícia, eles vão tirar tudo, eles vão perceber isso. Aí chego na conclusão. Acertei com a pessoa que ia comprar o carro. Eu falei tudo para ele. Tudo. Antes de comprar, eu falei, olha, meu carro é um carro muito bem conservado. Né? Muito bem conservado. Eu tenho todo o histórico dele, de oficinas, de peças que foram trocadas, todas as revisões. Porém, expliquei isso para ele, da traseira do carro. Tem esse problema e eu não sei como é que está agora. Para-choque, a traseira original, eu não sei se tem ferrugem, se não tem, só na hora que vai saber. Já estou falando porque eu não quero passar vergonha e não quero que você fique surpreendido. Tudo bem? Falei, não, tudo bem. Leva na Autêntica, ali na Ademar de Barros, em frente à FEBEM. Levei, mas de manhã eu estava com tanto medo, queridos. Medo de não vender o carro, medo de não passar pela perícia, medo de ser reprovado. Porque se fosse reprovado, pronto, como é que eu iria vender esse carro, irmãos? Reprovado, perícia reprovado, laudo reprovado. Eu falei para Deus, estou com medo, Senhor. Eu de fato estou com medo. Porque se esse laudo for reprovado, eu não posso mais vender esse carro. Não tenho o que fazer. Estou com medo, Pai. Estava com medo. Nem dormi à noite, irmãos. O sono foi embora. Não dormi à noite. E orando.
Saí, deixei minha filha na PAAG, na escola onde ela estuda, levei minha esposa no trabalho e de lá fui para esse lugar. Mas orando todo o tempo, Senhor, vai na minha frente, me faça essa graça. E foi exatamente isso. Sentei-me com as pernas tremendo e foi. Daqui a pouco ele chama a pessoa que vai comprar o carro e fui para a traseira do carro. Fui para a traseira e o rapaz que comprou o carro coçou a cabeça. Falei, pronto, Senhor. Vai reprovar. Aí o rapaz falou, vem cá, Ari. Rapaz, olha como é que está isso aqui. Irmãos, estava toda aberta a traseira do carro. Eles botaram uns pinguinhos de solda, botaram aqueles carpetinhos, botaram as borrachas naqueles frisos, e o ferrugem foi comendo tudo, estava tudo aberto. Irmãos, eu acho que eu desmaiei ali, e alguém me levantou, me deu água, porque falei, pronto, passou um filme aqui. Aí o técnico falou, vai ser reprovado. Diga, Senhor, por isso que eu estava com medo mesmo. Somente o Senhor para reverter isso. Sabe o que Deus fez? O cara que ia comprar, ele compra para revender. Ele compra para revender. Falou assim, Ari, deixa eu falar uma coisa para você. Eu nunca vi uma pessoa tão honesta como você. Você foi honesto. Você não mentiu. Você falou a verdade. Eu vou comprar o carro. Eu vou comprar para mim. Eu vou mandar arrumar esse carro de uma forma que as pessoas olhem e não vejam o que está aqui. Veja a coisa bem feitinha. E depois que ele estiver bem arrumadinho, eu vou vender o carro. Aí ele vai passar pela perícia. Mas eu vou comprar o carro e vou pagar aquilo que nós tínhamos concordado. O Deus que se aproxima, o Deus que se revela, o Deus que dá força diante do medo, me deu vitória. E eu termino com Salmo 34, versículo 17 e 18. Eu vou ler para vocês, amém? Salmo 34, versículo 17 e 18. Olha, os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Amém? Fiquem de pé. Tem louvor? Eu só gostaria de saber se Deus falou com vocês aí. Não foi o pastor Ari, não. Deus falou com vocês aí. Vocês tomam da parte de Deus essa palavra. Amém? Deus também falou com vocês aqui.